Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse modelo lindo de lugar americano em crochê. Gente, olha a lindeza, olha os detalhes dessa peça. É um modelinho fácil, rápido, econômico. Para fazer esse modelo, gente, eu utilizei apenas 221 gramas de barbante, isso mesmo. Ficou com a medida, ó, aqui de uma pontinha até a outra, ficou com 50 centímetros de comprimento por 34 centímetros de largura, gente. Então, ó, de uma pontinha aqui até a outra, ficou com 34 centímetros. Na videoaula eu explico para vocês como fazer para aumentar e diminuir também. Eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam essa peça, que vocês vendam bastante. Dá para utilizar aí bastante o material que vocês têm em casa, gente. Caso vocês não tenham o fio aqui, ó, multicolor, podem trabalhar também com o fio na cor vermelha ou com a cor de sua preferência. Então é isso. Para fazer essa peça, eu utilizei agulha para crochê 3,5 milímetros. Utilizei a agulha 3,5 milímetros. Utilizei também, gente, ó, o barbante número 6 na cor cru. O barbante, o fio número 6 nesse mesclado aqui, gente, que é o multicolor verde e o multicolor vermelho. Vou iniciar trabalhando aqui, gente, ó, um nozinho inicial. Então, eu seguro meu fio, ó, faço uma volta e agora eu puxo a minha laçadinha. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha, gente. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer um total de 26 correntinhas. Quando vocês estiverem trabalhando essas correntes iniciais, não deixem o ponto muito apertado, para não ficar repuxada a sua peça, ó. Então, aqui, vocês podem soltar um pouquinho o ponto, ó, para não ficar repuxado. Caso vocês prefiram, vocês podem... Eu tô trabalhando com agulha 3,5, vocês podem fazer essas correntes iniciais com agulha 4 milímetros. Então, vou fazer aqui até ter um total de 26 correntinhas. Bom, gente, fiz aqui um total de 26 correntinhas. Isabela, e se eu quiser aumentar ou diminuir? Então, a partir dessas 26 correntinhas, vocês podem aumentar de 4 em 4 correntes e para diminuir de 4 em 4 correntinhas também. Então, agora eu vou laçar o meu fio, eu vou contar uma, duas, três e na quarta correntinha de base, ó, vou vir aqui sobre essa correntinha e vou fazer um ponto alto. Laço meu fio, venho na mesma correntinha e vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, nesse mesmo intervalo, contando com essas correntinhas aqui, ó, a gente tem um total de 3 pontos altos. Uma corrente de separação, vou pular um ponto de base, vou vir no próximo ponto e faço um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, agora, eu trabalhei um ponto alto sobre cada ponto de base. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. Um ponto alto para o próximo ponto. Um ponto alto, laço meu fio, venho no próximo ponto e repito. Um ponto alto. Uma corrente e agora eu vou seguir dessa forma, ó, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, sendo um ponto alto sobre cada ponto de base, uma corrente de separação e pulando um ponto de base. Dessa forma até chegar no final, gente. Vai ficando assim. Apenas aqui no início e no final que a gente vai trabalhar 3 pontos altos sobre um ponto de base apenas. Bom, gente, segui fazendo dessa forma, então aqui, ó, contando com esse primeiro grupinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, faço uma correntinha agora, laço meu fio, pulo esse ponto, venho sobre o último ponto de base, ó, e sobre esse último ponto, eu faço um ponto alto,
laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto, laço meu fio, venho no mesmo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu fiz um grupinho de 3 pontos altos, ó, sobre o mesmo ponto de base, exatamente igual eu fiz aqui no início. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Laço meu fio, venho aqui nesse mesmo ponto, ó. Nesse mesmo ponto de base, e vou repetir um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. 2 e 3. Novamente, 2 correntinhas, laço meu fio, venho sobre esse mesmo ponto e faço mais um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui a gente tá trabalhando, ó, sobre a curva, tá fazendo aqui os cantinhos da nossa peça, gente, ó. Então, sobre esse mesmo ponto de base, a gente vai trabalhar, ó. Agora, um ponto alto não, gente, desculpa, uma correntinha apenas, ó. Então, aqui, sobre esse mesmo ponto de base, a gente ficou com 3 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntinhas. A gente tá trabalhando com uma corrente de separação apenas aqui na lateral, desse lado e desse lado também. Então, aqui eu fiz, ó, uma correntinha apenas. Laço meu fio e agora, ó, sobre esse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto alto sobre ele. Venho no próximo ponto, um ponto alto sobre ele. No próximo, repito, um ponto alto. Uma corrente, ó, não trabalho sobre esse espaço, venho aqui sobre esse ponto alto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Uma corrente. E agora, gente, ó, a gente vai fazer sobre essa lateral aqui, ó, tudo que a gente fez sobre essa. Então, a gente vai trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, sendo ponto alto agora sobre ponto alto, com uma correntinha de separação. Até chegar aqui no penúltimo grupinho aqui, ó, gente, de 3 pontos altos. Trabalhei aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, tá ficando assim. Fiz a minha correntinha de separação, vou laçar o meu fio e agora, gente, ó, nessa correntinha que a gente trabalhou esses 3 pontos altos, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, a gente precisa ter 3 grupinhos de 3 pontos altos. A gente já fez um, agora vamos fazer mais 2, ó. Então, sobre esse mesmo intervalo, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Duas correntinhas, laço meu fio e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, ó, a gente já tem 3 grupinhos de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Agora, eu vou laçar o meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha, gente, ó. Na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E vou trabalhar aqui meio ponto alto, ó. Fiquei com 3 laçadinhas. Ó. Fecho todas essas laçadinhas juntas, para ficar aqui esse espacinho, gente, ó. Da mesma forma que ficou desse lado aqui. Fica desse jeito, ó. Acho que tá dando para vocês verem bem certinho. Agora, eu vou vir sobre esse mesmo espaço, ó, e vou trabalhar um ponto baixo. Que vai ser um ponto baixo que vai dar a altura, né, aqui da primeira correntinha. E agora, eu faço mais 3 correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, agora eu venho nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos sobre ele. Fiquei com um grupinho agora de
3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 3 pontos altos. Então, aqui, eu vou formar um leque, gente. 3 pontos altos, ó, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente iniciou a nossa volta de número 2. Essa foi a volta de número 1, a gente tá iniciando a volta de número 2. Vou fazer uma corrente de separação agora. Venho no intervalo aqui, gente, ó, de uma corrente, eu não vou trabalhar agora ponto alto sobre ponto alto. Sobre o intervalo de uma corrente, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio, venho no próximo intervalo e repito. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e vou seguir dessa forma, ó, trabalhando toda a lateral da peça. 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha, ó. Uma corrente de separação e sigo agora em cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Bom, gente, adiantei aqui. Então, eu fiquei, ó, fiz um leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar um leque aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes, exatamente igual fizemos aqui também. Ó, a peça, ela vai ficando assim. Laço meu fio, fiz a minha correntinha. Vou vir nesse intervalo aqui de 2 correntinhas e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 3 pontos altos, para ficar aqui com um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, formei aqui, gente, ó, um leque da mesma forma que eu fiz aqui no início. Fiz o meu leque, agora eu vou fazer uma correntinha apenas. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse próximo intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar mais um leque. 3 pontos altos. Duas correntinhas, venho no mesmo espaço e repito, 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos. Uma correntinha apenas agora, ó. Então, aqui, gente, ó, esse cantinho ficou dessa forma. Um leque desse lado e um leque desse espacinho aqui, ó. Para cada intervalo desse de 2 correntinhas, ó, daqueles 3 grupinhos que a gente tinha na carreira anterior, no mesmo ponto, então aqui, ó, no intervalo de 2 correntes, a gente fez um leque, uma corrente de separação, e no próximo intervalo de 2 correntes, a gente trabalhou mais um leque. Tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Então, agora, tudo que a gente trabalhou na lateral desse lado aqui, ó, a gente vai repetir desse lado. Fiz a minha correntinha, vou vir no intervalo agora de uma correntinha e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, agora, gente, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual eu fiz desse lado aqui, ó. Então, tudo que eu fiz nessa lateral, eu vou repetir nessa lateral também. Tudo que eu fiz no cantinho da peça aqui, ó, desse lado, eu vou repetir desse lado. Então, quando eu chegar nesse intervalo aqui de 2 correntes, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou repetir da mesma forma que eu fiz aqui. Então, vou fazer um leque aqui nesse intervalinho de 2 correntes. Essa será a repetição da nossa volta de número 2. Bom, gente, a minha peça tá ficando assim. Olha que lindeza. Então, aqui,
trabalhei, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por uma corrente. Chegando aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu fiz um leque da mesma forma que eu fiz aqui, desse lado também. Fiz o meu leque, agora eu fiz a minha correntinha. Vou vir aqui na terceira correntinha, ó, que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Dessa forma, eu finalizo aqui a minha volta de número 2. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo, gente, até chegar ali, ó, no intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no intervalo de 2 correntinhas, agora eu vou fazer 3 correntinhas novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. 1, 2, 3. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito agora o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, eu vou fazer mais um leque, ó. Então, ficou leque sobre leque. Uma corrente de separação agora, ó, dessa forma. E aqui sobre a lateral da peça, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos para cada um desses intervalos de uma correntinha. Uma corrente, e agora eu vou seguir trabalhando aqui, ó, por toda a lateral da minha peça, grupinhos de 3 pontos altos em cada um desses intervalos aqui, ó, de uma correntinha. Chegando aqui sobre esse leque, gente, eu vou trabalhar um leque exatamente igual eu fiz aqui, ó. Essa será a sequência nessa lateral aqui. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, por toda a lateral da peça, os meus grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui nesse leque, eu trabalhei leque sobre leque. Agora, entre um leque e outro, ó, nesse intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui uma corrente, venho aqui nesse intervalo de uma correntinha e faço um grupinho de 3 pontos altos agora. Uma corrente, laço meu fio e agora nesse intervalo de 2 correntes eu vou repetir leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes, venho no mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, aqui, ó, entre um leque e outro, a gente ficou com um grupinho de 3 pontos altos agora. Uma correntinha, laço meu fio e agora para cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Cada um deles separados por uma correntinha. Então, aqui, gente, ó, tudo que a gente fez na lateral da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Tudo que a gente fez desse lado aqui, a gente repete desse lado aqui, ó. Então, nesse intervalo de 2 correntes, a gente vai fazer um leque e nesse intervalo aqui, ó, de uma corrente, um grupinho de 3 pontos altos dessa forma. Essa será a repetição da volta de número 3. Bom, gente, finalizei aqui toda a volta de número 3. Chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas. Dessa forma, gente, ó, tá ficando assim. Chegando no intervalo de 2 correntinhas, agora eu vou repetir 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui, sobre esse leque, gente, eu vou fazer mais um leque nesse intervalo de 2 correntinhas. Então, ó, eu fiz as 3 correntinhas que deu a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos.
duas correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais 3 pontos altos. Então, leque sobre leque. Uma correntinha, laço meu fio e agora, gente, para cada intervalo desse de uma correntinha da lateral, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos separados por uma correntinha. Então, agora, eu vou seguir dessa forma, ó, trabalhando grupinhos de 3 pontos altos até chegar aqui sobre esse leque. Quando chegar aqui, gente, nesse leque, a gente não trabalha leque sobre leque, apenas um grupinho de 3 pontos altos. Vai ficando assim a nossa peça. Bom, gente, segui fazendo agora os grupinhos de 3 pontos altos. Essa volta é a volta de número 4. A gente precisa observar bem essa volta, porque se a gente errar agora nessa volta, a gente vai errando nas próximas também. Então, aqui, ó, eu trabalhei leque sobre leque. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos, ó, que veio até aqui sobre esse leque. Então, agora, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas, vou laçar o meu fio e agora eu não trabalho leque sobre leque aqui, gente, ó, sobre esse leque aqui. Fiz apenas os 3 pontos altos, eu vou pular esse ponto alto, vou vir aqui, ó, sobre o próximo ponto e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Ó, ficando dessa forma, gente, ó. Agora, eu vou fazer duas correntes novamente, vou laçar o meu fio e nesse intervalo aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Ó. Então, aqui sobre essa ponta aqui, gente, ó, ficou dessa forma. Trabalhei sobre esse leque um grupinho de 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos, ó, sobre esse ponto alto, duas correntes e 3 pontos altos agora sobre esse intervalo de uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha apenas, ó. Venho no próximo intervalo e trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, laço meu fio e sobre esse leque eu vou trabalhar leque sobre leque, exatamente igual eu fiz aqui, gente, ó. Três pontos altos, duas correntes. E 3 pontos altos. Uma corrente e agora eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha. Então, aqui sobre essa lateral, a gente vai trabalhar os grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha. E aqui, gente, ó, sobre esse leque, a gente vai fazer da mesma forma que fizemos aqui. Então, eu vou seguir trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo de uma. Quando chegar aqui, ó, nesse leque, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos apenas, igual eu fiz aqui. Então, quando chegar sobre esse leque, eu volto para a gente dar sequência. Segui trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos, ó, para cada intervalo de uma correntinha. Sobre esse leque, trabalhei os 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer duas correntinhas, laço meu fio, pulo esse ponto, ó, venho no próximo e faço um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. Duas correntinhas, laço meu fio, agora no intervalo de uma corrente, eu trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos novamente. Uma corrente,
venho no próximo intervalo e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, prendo com um ponto baixíssimo, agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo de 2 correntinhas e vou fazer novamente, gente, ó, leque sobre leque, ó, vai ficando dessa forma. Então, observem que tá ficando assim o nosso trabalho, ó. Aqui eu trabalhei um leque e aqui eu trabalhei um leque também. Desse lado, eu trabalhei grupinhos de 3 pontos altos aqui, ó, na curva da peça D. E desse lado aqui, eu fiz a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repito desse lado aqui, gente, ó. E tudo que eu fizer na curva da peça desse lado, eu vou repetir desse lado aqui também. Essa foi a sequência da nossa volta de número 4. Agora, gente, ó, eu vou trabalhar aqui leque sobre leque. Subo as 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e aqui eu faço 3 mais 2 pontos altos, né? Para ficar com um total de 3. 2 correntes, laço meu fio e aqui eu repito. Três pontos altos, uma corrente, então aqui, ó, eu fiz leque sobre leque. Agora, para cada intervalinho desse de uma correntinha, até chegar aqui, gente, ó. Até chegar nesse intervalo aqui, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de uma correntinha. Bom, gente, fiz aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos. Até chegar nesse espacinho, eu vou contar quantos grupinhos de 3 pontos altos ficou, para vocês saberem bem certinho e não ficar nenhuma dúvida. Mas, caso tenha alguma dúvida, gente, vocês podem voltar o vídeo um pouquinho ou me deixar aqui abaixo nos comentários também. Então, eu fiz um leque. Depois desse leque, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, fiz uma correntinha, eu vou laçar o meu fio e aqui, gente, ó, eu não vou trabalhar agora nesse intervalo de uma correntinha. Eu vou vir aqui sobre esse ponto alto e vou fazer um ponto alto, ó, dessa forma. Então, vocês contem aí os grupinhos de 3 pontos altos para ficar certinho. Agora, ó, contando, gente, a partir do grupinho de 3 pontos altos, ó, que a gente fez aqui dentro desse leque, até esse grupinho aqui de 3 pontos altos, então, 3 grupinhos de 3 pontos altos. Lembrando que é a partir do grupinho que está dentro desse leque aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas. Fiz o meu ponto alto, agora eu faço uma correntinha novamente, vou laçar o meu fio e agora sobre esse ponto alto aqui, ó, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio e aqui sobre esse último ponto eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base, ó. Então, eu fiz um aumento. Lembrando que é a partir desse grupinho que está, ó, sobre esse intervalo de 2 correntes do leque, ó. Então, começando os aumentos a partir desse grupinho. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, gente, ó, eu não trabalho sobre essas 2 correntes. Venho no próximo grupinho de 3 pontos altos e faço um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo ponto, e aqui sobre esse último ponto, mais um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base, ó, ficando dessa forma. Então, agora, eu trabalhei 2 grupinhos, ó, com aumento no último ponto. 2 correntes novamente, laço meu fio, pulo esse intervalo de 2 correntes, ó, venho no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. Então, eu trabalhei, ó,
3 grupinhos com aumento no último ponto, lembrando que contando a partir do grupinho que está aqui, ó, sobre esse leque. Agora, finalizei, ó, os 3 grupinhos com aumento no último ponto. Então, gente, finalizando aqui os 3 grupinhos com aumento, que a gente ficou agora com 3 grupinhos de 4 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, vou laçar o meu fio, não vou trabalhar sobre esse intervalo de uma corrente. Eu venho aqui, ó, nesse próximo grupinho de 3 pontos altos, nesse primeiro ponto, eu vou fazer um ponto alto apenas. Uma correntinha, laço o meu fio e agora nesse intervalo de uma correntinha, eu vou trabalhar o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. A curva da peça desse lado, gente, ó, vai ficar assim. Então, a partir desse grupinho, ó, rente... Deixa eu mostrar aqui melhor pra vocês, ó, pra ficar bem explicadinho. Desse grupinho rente com leque, até esse grupinho aqui, a gente trabalhou o aumento, ó, no último ponto de cada um dos grupinhos, por 3 grupinhos. E aqui, antes de iniciar os grupinhos com aumento, eu fiz dessa forma, ó. E quando finalizou, eu repeti aqui desse lado também. Agora, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha, laço o meu fio e sobre esse leque eu vou repetir leque sobre leque, da mesma forma que eu vinha trabalhando nas voltas anteriores. Então, gente, aqui, ó, vai ficando dessa forma. 3 pontos altos, 2 correntes, e aqui no mesmo intervalo do leque, 3 pontos altos. Ó. Um lado fica desse jeito e o outro lado fica desse jeito, ó. E vai formando aqui o desenho da nossa peça. Uma corrente, e agora sobre essa lateral eu vou seguir fazendo os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de uma correntinha, cada um deles separados por uma correntinha. Vai ficando assim. Quando chegar aqui, gente, ó, na curva da peça desse lado, entre esse grupinho aqui, ó, rente com o leque, e esse grupinho, a gente vai trabalhar aumentos. Então, tudo que a gente fez desse lado aqui, ó, a gente vai repetir desse lado aqui também. Eu vou adiantar aqui a minha peça e quando chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência para não ficar nenhuma dúvida. Bom, gente, trabalhei aqui, ó, o meu leque, depois fiz os 8 grupinhos de 3 pontos altos, da mesma forma que eu trabalhei aqui, ó, antes de começar a fazer aqui a curva da peça. Então, aqui, ó, fiz a minha correntinha, vou vir aqui no terceiro ponto, ó, desse grupinho e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, laço meu fio e agora... Cheguei aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, ó, rente com esse leque, vou começar os aumentos. Então, eu faço um ponto alto sobre cada pontinho desse de base, e aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos juntos, que é o nosso aumento, gente, ó. Ficou dessa forma. 2 correntinhas agora, laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base e no último ponto a gente trabalha um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo pontinho de base. Então, gente, a gente tem que observar bem para fazer os aumentos aqui nos grupinhos certinho. Essa é a volta de número 5. Ó, venho no próximo grupinho e repito. Um ponto alto, laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. E no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Uma correntinha agora, laço meu fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto e faço um ponto alto apenas. Uma corrente, venho no grupinho aqui, ó, no grupinho não, no intervalo de uma correntinha, e trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos.
uma corrente, vou vir aqui na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Então, gente, ó, tá ficando dessa forma tudo que eu fiz na curva da peça, ó, desse lado aqui, eu repeti desse lado aqui também, ó. Então, 1, 2, 3 grupinhos trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Apenas sobre esses 3 grupinhos, ó. Começando aqui, rente com esse leque, até chegar aqui nesse intervalo, ó. Os grupinhos que estão entre esse leque e esse intervalo aqui. Agora, para iniciar a próxima volta, eu vou começar fazendo novamente, gente, leque sobre leque. Por quê? Porque aqui, ó, sobre essa curva da peça, eu vou falar assim, né, gente? Curva, né, da peça, mas aqui, sobre esse lado e sobre esse lado aqui, a gente vai trabalhar leque. E sobre a curva da peça desse lado e sobre a curva da peça desse lado, a gente vai trabalhar agora os aumentos, que é para ir ficando no formato certinho a nossa peça. Então, agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo ali de 2 correntinhas do leque e vou repetir leque sobre leque. Então, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e repito 2 pontos altos aqui, 2 pontos altos sobre esse mesmo espaço, ó. Ficando com um total de 3 pontos altos, agora contando com as correntinhas. 2 correntinhas de separação e repito aqui os meus 3 pontos altos. Uma corrente, e agora, gente, a gente tá trabalhando a nossa volta de número 6. Então, para cada intervalo agora de uma correntinha, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar nesse intervalo aqui, gente, ó, eu volto pra gente dar sequência. Segui trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos nos intervalos de uma correntinha. Chegando aqui, gente, ó, sobre esse intervalo de uma corrente antes desse ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo espacinho. Vou laçar o meu fio e aqui em cima desse ponto alto, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui a gente vai ficar com um grupinho de 3 pontos altos também, igual ficou aqui, ó. A diferença é que a gente trabalha aqui, ó, um ponto alto sobre esse ponto alto. Faço uma correntinha apenas, laço meu fio, cheguei aqui, ó, nos grupinhos que a gente tá trabalhando o aumento no último ponto e vou repetir um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. Dessa forma. 2 correntes de separação agora. Laço meu fio, venho no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. E chegando aqui no último ponto, um aumento nesse último ponto. Então, agora, a gente vai ficar com 3 grupinhos de 5 pontos altos, ó. Venho no próximo e repito. Ponto alto. Sobre cada ponto desse de base. Chegando no último ponto, eu vou trabalhar um aumento. 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, uma corrente, ó. Então, 1, 2, 3 grupinhos de 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, porque estamos trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Fiz a minha correntinha, agora eu vou vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. E no intervalo de uma corrente, 2 pontos altos aqui, ó, nesse intervalo de uma correntinha. Ficou aqui um grupinho de 3 pontos altos, ó, gente, igual ficou aqui. Uma corrente, venho no espaço aqui, ó, de uma correntinha e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Fiz aqui, gente, ó, grupinho de 3 pontos altos. Agora,
eu faço uma corrente, laço meu fio e aqui sobre esse leque eu vou repetir. Leque sobre leque. 3 pontos altos. 2 correntes. E mais 3 pontos altos. Então, aqui ficou leque sobre leque. Observem que agora a gente já consegue ver certinho aqui, gente, a parte dos aumentos. E aqui, ó, a gente vai continuar fazendo leque sobre leque. A gente agora vai fazer carreiras de repetição, ó. Dessa forma. Aqui também, ó, leque sobre leque, tanto desse lado quanto desse lado aqui. Essa parte aqui, ó, é os grupinhos com aumento. Exatamente igual a gente tá fazendo nessa parte aqui também, gente, ó. Vai ficando assim. Então, tudo que a gente fizer desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Fiz o meu leque, agora eu vou trabalhar os meus grupinhos de 3 pontos altos, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha. Um grupinho de 3 pontos altos, com uma correntinha de separação entre um grupinho e outro. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalo de uma correntinha, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui, ó. Exatamente igual fizemos aqui também. A gente vai trabalhar 2 pontos altos nesse intervalo e um ponto alto em cima desse ponto alto. Nessa parte aqui, dos 3 grupinhos que a gente tá trabalhando o aumento no último ponto, a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto de cada grupinho. Então, tudo que a gente fez aqui desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, ó. Chegando aqui, uma corrente, e aqui a gente vai repetir exatamente igual fizemos, igual a gente vai fazer aqui. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês voltam um pouquinho o vídeo. Tudo que fez nessa curva da peça, repete desse lado também. Então, eu vou finalizar aqui toda essa volta. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, vou prender com um ponto baixíssimo. Chegando aqui no leque, a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até chegar no intervalo aqui de 2 correntinhas. Então, aqui, gente, ó, na curva da peça desse lado, eu fiz a mesma repetição que eu fiz desse lado. Observem que a gente tá trabalhando agora, ó, carreiras de repetição. Tudo que a gente faz nessa, ó, desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente faz na curva da peça desse lado, a gente repete desse lado aqui também. Então, agora, vamos seguir trabalhando essa repetição, ó. Chegando no leque, a gente trabalha leque sobre leque. 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 pontos altos, ó. Fiquei aqui com um grupinho de 3 pontos. 2 correntes, laço meu fio, venho aqui no intervalo, no mesmo intervalo aqui, de 2 correntinhas, e repito o meu grupinho de 3 pontos altos para formar aqui o meu leque. Uma corrente, e agora eu vou seguir trabalhando um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo desse de uma correntinha, ó, até chegar aqui. Bom, gente, segui fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui, ó, antes dos aumentos, a gente vai seguir fazendo essa repetição aqui, gente, ó, tanto antes quanto depois dos aumentos. Observem que em uma volta a gente fez o grupinho de 3 pontos altos, na próxima a gente fez um ponto alto aqui sobre o ponto alto, então a gente ficou com um intervalo de ponto tela, ó. Nessa daqui a gente fez o grupinho de 3 pontos altos, que foram 2 pontos altos no intervalo de uma corrente e um ponto alto sobre o ponto alto. Nessa volta aqui, que é a volta de número 7, ó, uma correntinha, tem o grupinho de 3 pontos altos, então a gente vai vir aqui, ó, sobre esse ponto alto e vai fazer um ponto alto sobre ele. Então, em uma carreira, ó, finaliza
com um grupinho de 3 pontos, na próxima um ponto tela. 3 pontos, um ponto tela. Então, vai ficando dessa forma, gente, ó. Tanto antes de iniciar o grupinho de 3 pontos, os 3 grupinhos, né, com aumentos, e depois que finaliza também essa sequência. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, gente, ó. E aqui, leque sobre leque, leque sobre leque. Uma corrente, agora chegando nos grupinhos com aumento, ó, os 3 grupinhos que a gente tá trabalhando, um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. A gente faz um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando no último ponto, a gente vai trabalhar um aumento, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Agora, eu faço 2 correntinhas, venho no próximo e repito. Um ponto alto sobre cada ponto de base. E no último ponto, a gente repete o aumento. Então, observem que são carreiras de repetição agora, gente, ó. 2 correntes e sigo dessa forma. Tudo que a gente fizer na lateral na curva da peça, né? Desse lado, a gente vai repetir do outro lado também. Então, gente, esse modelinho é muito simples, é fácil, rápido, é simples de fazer, né, gente? Mas fica muito lindo. Esse modelo é fácil, rápido, econômico e daí um charme. Fica muito lindo, ó. Uma corrente agora. Laço meu fio, chegando aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, ó, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto apenas. Uma correntinha, laço meu fio no intervalo de uma corrente, o grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, e agora eu sigo fazendo um grupinho de 3 pontos altos para cada intervalo de uma corrente, e no leque, eu repito leque sobre leque. Então, observem que aqui, ó, a gente tem um intervalinho de ponto tela exatamente igual aqui também. Então, essa será a nossa repetição, gente. Olha só como vai ficando, deixa eu mostrar mais uma vez aqui para vocês. Lembrando que tudo que a gente fizer desse lado, a gente repete, ó, desse lado aqui também. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode voltar o vídeo um pouquinho ou me deixem aqui nos comentários. Eu fiz aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a volta de número 7, ó. Eu vou finalizar a volta de número 7 e vou fazer mais 3 voltas, totalizando aí um total de 10 voltas com essa repetição, né? A partir dessa primeira volta, eu vou fazer... Vai ter um total aqui de 10 voltas, contando com essa primeira, né? A gente finaliza aqui essa volta de número 7, faz mais 3 voltas para totalizar aí 10 voltas, e aí eu volto pra gente começar a fazer o nosso bico de acabamento. Isabela, e se eu quiser fazer a minha peça maior? Gente, se vocês quiserem fazer a peça de vocês maior, pode seguir fazendo essa sequência de aumentos aqui, ó, no último ponto e as mesmas repetições que eu passei para vocês. Caso vocês queiram aumentar aqui no início, é aquela quantidade de correntes que eu passei para vocês também aí no início do vídeo. Então, é isso. Eu vou aumentar, vou dar sequência, né, gente, para fazer aqui as minhas voltas. Como é a mesma repetição, para o vídeo não ficar cansativo, eu vou dar sequência. Quando tiver um total de 10 voltas, eu volto pra gente começar o bico de acabamento. Bom, gente, adiantei aqui, ó, toda a minha peça. Então, a base já está pronta. Vamos iniciar o nosso bico de acabamento. Então, aqui, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 voltas. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente repetiu desse lado aqui também, ó. Tudo que a gente fez desse lado, a gente repetiu desse lado aqui também. Então, essa foi a sequência. Aqui, antes de começar os grupinhos com aumento, a gente fez aquela sequência que eu passei para vocês. Uma volta começou com um grupinho de 3 pontos, a próxima ponto tela, 3 pontos, ponto tela e assim por diante.
tanto antes de começar os 3 grupinhos com aumento no último ponto, como depois que terminou também, gente, ó, a mesma sequência que a gente fez aqui. Então, fiz aqui da mesma forma que eu fiz junto com vocês, adiantei, fiz um total de 10 voltas. Isabela, quero fazer maior, você pode continuar fazendo essa sequência de voltas exatamente igual a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores. Aqui, gente, ó, chegando no final, eu prendi com um ponto baixíssimo e aqui eu já cortei o meu fio, ó. Vou fazer aqui uma laçadinha e eu já cortei o meu fio. Eu vou pegar esse fio e vou trazer ele aqui para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar a hora do meu arremate. Isabela, não quero fazer a troca de fios, então você vai caminhar com ponto baixíssimo até o intervalo de 2 correntinhas. Vou trabalhar agora, gente, com o meu fio na cor multicolor verde. Então, gente, peguei aqui o meu fio na cor verde multicolor. Lembrando que aqui, gente, ó, na parte dos grupinhos com aumento, a gente ficou com 3 grupinhos de 9 pontos altos desse lado e 3 grupinhos de 9 pontos altos desse lado também. Então, agora, ó, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas e vou prender o meu fio na cor verde. Vocês podem trabalhar com a cor de sua preferência. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Então, uma laçadinha, né? Que serviu aqui como uma correntinha e fiz mais uma correntinha. Fiquei com um total de 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, ó. Puxo uma laçadinha, fiz um ponto alto sem fechar. Laço e fecho os dois juntos. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço meu fio, venho aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar, laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. 3 laçadinhas, fecho todas elas juntas. Então, aqui eu formei um leque, 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntinhas e 2 pontos altos fechados juntos. Uma corrente de separação agora. Laço meu fio. Vou vir nesse intervalo aqui, gente, ó, de uma correntinha, não trabalho sobre esses pontos altos. Vendo no intervalo de uma corrente, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, um ponto alto sem fechar. Fiquei com 3 laçadinhas. Fecho todas elas juntas. 2 correntinhas, laço meu fio novamente, ó, no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. 2 pontos altos sem fechar. Fiquei com 3 laçadinhas, fecho todos juntos. Uma corrente de separação, venho no próximo e repito. Um ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. 2 correntinhas, venho no próximo e repito. 2 pontos altos sem fechar, fecho todos juntos. Uma corrente. E sigo dessa forma, gente, ó, para cada intervalo desse de uma correntinha, eu vou trabalhar um leque dessa forma. Se você tá fazendo aqui, ó, sobre esse leque, um leque de 2 pontos altos sem fechar, fechando os 2 pontos juntos, né? Vocês virem que não vai ficar certo, que vai ficar repuxado, vocês podem fazer com 3 pontos altos. Para minha tensão de pontos, eu fiz assim com os 2 pontos altos fechados juntos e deu certo. Então, aqui, ó, para cada intervalo de uma correntinha, eu vou fazer essa mesma repetição. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse último intervalo de uma correntinha aqui da lateral, antes de iniciar a parte dos aumentos, ó, vou trabalhar até chegar aqui, no penúltimo intervalo de uma correntinha. Esse aqui é o último intervalo. Quando chegar aqui nesse intervalo, eu vou fazer o meu leque e volto pra gente dar continuidade. Segui fazendo aqui, gente, ó, um leque para cada intervalo desse de uma correntinha. Caso vocês estejam fazendo a peça de vocês, ó, a minha peça não ficou embabadada nem repuxada, gente. Mas caso vocês estejam fazendo a sua peça e você vir que não precisa fazer uma corrente de separação entre um leque e outro, então vocês não precisam fazer essa corrente. É opcional, vai depender aí da sua tensão de pontos. Aqui fiz a minha correntinha, vou laçar o meu fio
nesse último intervalo de uma corrente aqui da lateral, eu vou fazer mais um leque. 2 pontos altos, ó, sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. 2 correntinhas, laço, venho no mesmo espaço e repito. 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. Laço meu fio, uma correntinha. Pulo 1, 2, e aqui, ó, sobre o terceiro ponto de base desse grupinho de 9 pontos altos, eu vou fazer no mesmo pontinho de base um leque. 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto e repito. 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. Finalizei, gente. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou, ó, 1, 2, 3, e aqui, sobre esse quarto ponto de base, eu vou fazer um leque, que são 2 pontos altos, sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base e repito, mais 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. Então, formei aqui, ó, 2 leques sobre esse intervalo aqui, gente, ó, sobre esse grupinho de 9 pontos altos. Agora, eu faço uma correntinha, laço meu fio, pulo 1, 2, e aqui nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou repetir o meu leque. 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. 2 correntinhas, venho no mesmo espaço e repito. 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. Uma corrente, pulo 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu faço o meu leque novamente. Então, gente, essa será a nossa repetição. 2 correntes, venho no mesmo ponto e repito. 1, 2 pontos altos sem fechar, fecho os 2 pontos juntos. Uma corrente, pulo 1, 2, 3, e aqui sobre o quarto ponto de base, eu repito o leque. Uma corrente, e vou seguir fazendo essa repetição, ó, dando a volta em toda a minha peça. Então, para cada grupinho desse, a gente ficou, ó, com 2 leques. No intervalo de 2 correntes, um leque. Quando chegar aqui, gente, ó, no intervalo de uma correntinha, um leque, no próximo um leque. Então, para cada intervalo de uma correntinha, a gente vai trabalhar um leque da mesma forma que fizemos aqui. Quando chegar aqui, ó, sobre esse leque, a gente trabalha leque sobre leque, igual a gente fez aqui. Então, tudo que a gente fez, ó, desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também. Essa será a nossa sequência, gente. Vamos seguir fazendo assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu leque, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, pegando nessa correntinha, ó, pegando essas 2 laçadinhas aqui, e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo, ó. Novamente, vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, e vou fechar essa volta com um ponto baixíssimo. Vou laçar, e aqui eu já cortei o meu fio, vou fazer o arremate desse fio. Para facilitar, gente, ó, eu vou trazer ele para o intervalo de 2 correntinhas. Então, a minha peça ficou dessa forma, gente, ó. Segui fazendo aqui, cada intervalinho desse, eu fui fazendo um leque. 2 pontos altos fechados juntos, 2 correntes, 2 pontos altos fechados juntos. Nesse espaço aqui, ó, ficou assim. Cortei aqui o fio na cor verde multicolor, porque agora eu vou trabalhar com fio multicolor na cor vermelha. Peguei aqui, ó. Peguei aqui o meu fio multicolor na cor vermelha. Vou vir aqui nesse intervalo, gente, aqui, ó,
do leque e vou prender o meu fio fazendo aqui uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais 2 correntinhas, contando com essa primeira laçadinha, eu fiquei aqui com um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, faço um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Vou trabalhar aqui até ter um total de 5 pontos altos, contando com as 3 correntes iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, gente, ó, eu vou vir aqui nessa terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, dessa forma, trazendo a minha agulha aqui para a parte do avesso, vou pegar essa laçadinha aqui, ó, e vou puxar, fazendo um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu trabalhei um ponto pipoca, ó, dessa forma. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse intervalo, gente, ó, e vou prender com um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, ó, nesse mesmo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho nesse mesmo espacinho aqui, prendo com um ponto baixo, ó. Então, eu fiz aqui 3 pontinhos picô. Ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou vir aqui, nesse espaço aqui, gente, ó, de uma correntinha e vou prender com um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto, é uma tulipinha, gente, ó, dessa forma. Agora, eu não vou fazer correntinha de separação. Por quê? Sobre essa lateral aqui, se eu trabalhar corrente de separação, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, eu não vou fazer correntinha agora. Laço meu fio, venho no leque aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar 5 pontos altos aqui sobre esse intervalo, para formar aqui o meu ponto tulipa, formar a minha tulipa. Isabela, se eu quiser fazer com mais pontos, com 6 ou com 7 pontos, pode fazer, gente. Vai de acordo aí com a sua tensão de pontos. Se eu fizer com mais do que 5 pontos aqui, a minha peça ela vai ficar embabadada. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu puxo aqui um pouco o meu fio, vou vir aqui nesse primeiro ponto que eu fiz, ó, pegando essas 2 laçadinhas, trazendo a minha agulha aqui para o avesso. Vou pegar esse fio, ó, e vou puxar ele aqui por esse ponto. Então, formei aqui a minha tulipa. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir nesse espaço aqui, gente, ó, nesse espaço, e vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir nesse espaço, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Novamente, ó, no mesmo espacinho que formou aqui, prendo com um ponto baixo. Fiz aqui a minha segunda tulipa. Agora, eu não faço correntinha, venho na próxima correntinha aqui de base, prendo com um ponto baixo. Eu fiz uma correntinha aqui, por quê, gente? Aqui é a parte que a gente vinha trabalhando o leque. Então, se eu não fizer essa correntinha, minha peça ela vai ficar assim emborcada, repuxada. Para não acontecer isso, eu fiz a minha correntinha. Caso nessa parte aqui vocês queiram fazer o ponto tulipa com mais pontos altos, vocês podem fazer também, que também vai dar super certo. Então, aqui sobre a lateral, ó, laço meu fio, venho no próximo leque, trabalho os meus 5 pontos altos. 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Puxa aqui um pouco o fio, venho aqui nesse primeiro ponto, dessa forma, pego esse fio, ó, e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu faço 1,
2, 3 correntinhas. Vou vir aqui nesse espacinho, gente, ó. Deixa eu mostrar aqui certinho pra você, ó. Nesse espacinho aqui, e vou prender com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho nesse espacinho, prendo com um ponto baixo. 3 correntinhas. Eu acho que tá dando pra vocês verem bem certinho, né, gente? Ó, nesse espacinho, prendo com um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando os nossos pontos tulipa por toda aqui a lateral da peça. Quando chegar aqui, gente, ó, a partir desse leque aqui, ó, até chegar nesse outro leque, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Entre esse leque e esse leque aqui, as tulipinhas que eu fizer aqui, eu vou fazer com uma correntinha de separação. Então, quando chegar nessa parte, eu volto pra gente dar sequência, ó. Aqui vai ficando bem certinho. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus pontos tulipa. Então, aqui, vocês observam que tá bem certinho, não tá embabadado, ó, gente, não tá repuxado. Então, se vocês preferirem, dependendo da sua tensão de pontos, podem colocar uma correntinha de separação entre um ponto tulipa e outro, ó. Aqui, eu vou fazer dessa forma só na parte aqui, ó, da curva da peça. Então, até chegar nesse leque. Desse leque até esse leque aqui, gente, que é o primeiro leque, ó, do desenho que a gente vinha fazendo aumento no último ponto. Então, aqui, finalizei a minha tulipa, ó. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui sobre essa correntinha de base, ó, e prendo com um ponto baixo. Prendi com um ponto baixo, faço uma corrente, venho no próximo leque e repito aqui o meu ponto tulipa. Eu vou fazer dessa forma para que aqui, gente, não fique repuxado aqui na curva da peça. Então, na curva da peça, tanto desse lado quanto do outro lado, eu vou fazer dessa forma também. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó. Vou vir aqui nesse primeiro ponto, vou pegar essa laçadinha, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir nesse espacinho, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, ó. No mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Venho no mesmo espaço, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, ó. Venho no próximo intervalo de uma correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, aqui, na curva da peça, eu vou fazer essa correntinha de separação, ó. Antes e depois que eu fizer o meu ponto tulipa. Tanto desse lado quanto desse lado aqui também, gente. E aqui, ó, quando chegar nessa parte aqui, que for trabalhar sobre esse leque, antes de iniciar a tulipa, a gente faz uma correntinha e depois a gente faz uma correntinha também. Da mesma forma, ó, deixa eu focar aqui para vocês verem melhor. Da mesma forma que a gente fez aqui. Mas, Isabela, eu tô fazendo a minha peça, não precisa fazer essa correntinha de separação. Então, se você não precisa, se você vir que você tá fazendo dessa forma aqui, ó, sem a correntinha de separação e tá ficando certinha, a sua peça tá ficando assim, ó, bem retinha, então vocês podem dar sequência também. Então, agora, gente, eu vou finalizar dando a volta aqui em toda a minha peça e volto pra gente fazer o arremate do nosso fio. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz o meu ponto tulipa, prendi aqui com um ponto baixo. Aqui, lembram que eu fiz uma correntinha? Então, eu vou fazer uma correntinha novamente, ó. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar o meu fio e aqui eu já cortei esse fio. Então, gente, aqui, ó, sobre esses leques que a gente vinha trabalhando, essa tulipinha eu fiz uma correntinha antes e depois do ponto tulipa. Aqui na lateral eu segui trabalhando da mesma forma que eu passei para vocês. Não fiz correntinha entre uma tulipa e outra. Chegando aqui, gente, a partir desse ponto tulipa até esse ponto tulipa aqui, observem que eu fiz uma correntinha de separação antes e depois, ó, de cada tulipinha. Que é pra minha peça ela ficar certinha. Observem, gente, que tá
certinho, ó, não tá embabadado, nem repuxado. Essa parte eu trabalhei com apenas os pontos tulipa, não fiz correntinha entre eles. Chegando aqui, ó, eu fiz uma correntinha antes e depois do ponto tulipa também. Então, essa foi a minha sequência, ó. A peça vai ficando bem certinha. Então, caso vocês precisem fazer mais ponto alto aqui, quando estiver trabalhando ponto tulipa, vocês podem fazer com mais ou com a mesma quantidade que eu passei para vocês. Caso não precise fazer uma correntinha aqui, ó, entre um ponto tulipa e outro, vocês também não fazem a correntinha, faz da mesma forma que a gente trabalhou aqui sobre a lateral. Agora, gente, para arrematar esse fio, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria. Peguei aqui a minha agulha de tapeçaria, mas caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, o arremate pode ser feito com a agulha de crochê também. Com a agulha de tapeçaria, gente, facilita bastante a hora do arremate. Então, eu vou vir aqui, ó, sobre o avesso da minha peça e vou passar esse fio aqui, ó, para o avesso da peça, dessa forma. Agora, esse fio aqui, gente, eu vou esconder ele por entre os pontos, ó. Vou escondendo aqui esse fio por entre os pontos. Com a agulha de tapeçaria, facilita bastante a hora do arremate. Aqui, eu vou cortar o meu fio e colocar aqui um pinguinho de cola. Pode ser cola pano, pode ser cola de silicone. Aqui, gente, esses dois fios, ó, que eles ficaram juntos, para facilitar a hora do arremate, eu venho aqui e faço 2 nozinhos, ó. O primeiro eu não aperto tanto. E o segundo eu aperto bem. Depois eu pego a pontinha desse fio, ó, e arremato aqui por entre os pontos e coloco também um pinguinho de cola. Caso vocês prefiram, também pode cortar aqui o fio e colocar um pinguinho de cola. E o arremate, ele fica dessa forma, gente. Então, gente, esse é o resultado da minha peça. A peça fica bem certinha, gente, ó. Não fica embabadado, não fica repuxado. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Olha a lindeza, gente. Gostaram? Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha o link desse vídeo nas suas redes sociais.